vocação, ou seja, ter filhos, mas não só, não é? Envolve uma amizade amorosa e permanente. São algumas coisas que nós vimos na semana passada. Eu gostaria que você abrisse agora o texto da reflexão nossa nessa ocasião. Abra em Gênesis, capítulo número 1, verso de número 28. Gênesis 1, verso 28. E o Senhor nos diz aqui nesse texto: e Deus os abençoou, está a falar do casal que havia criado, né? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Vamos orar a Deus, meus irmãos, antes de darmos atenção a esse assunto. Pai bendito, aqui estamos reunidos em torno da Tua palavra, palavra essa que é digna de toda a nossa aceitação, para que tenhamos vida e vida em abundância, Senhor. Obrigado pelas Tuas misericórdias, pelo Teu perdão. Obrigado porque o Senhor não nos trata segundo o nosso proceder, mas sim segundo a Tua imensa graça. Obrigado por isso, Senhor, porque nós sabemos que não merecemos cuidado, não merecemos Tua proteção, não merecemos quaisquer actos da Tua providência. Mas aprove ao Senhor zelar por um povo de propriedade exclusiva Tua e orientar através da Tua palavra, que pode ser estudada, consultada, para ser vivida, Senhor, para nos conduzir em vida. Obrigado por isso. Nós Te louvamos pela Tua bondade. Fala no nosso coração nesta tarde, esclarece a nossa mente, porque nós precisamos de direção, Deus. Ajuda-nos a viver à luz da Tua direção. Nós assim rogamos agradecidos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Irmãos, quando falamos do sétimo mandamento, ele envolve várias áreas da nossa vida, mas uma é fundamental, que é a área do casamento. E quando falamos de casamento, há vários aspectos do casamento. E alguns que afligem intensamente os casais. E é um dos assuntos que aflige os casais, que é com filhos, não é? O planeamento familiar. Nós não falaremos tudo hoje, falaremos um pouco mais na semana que vem, mas vamos falar um pouco sobre planeamento familiar. Quando falamos sobre o propósito do casamento, vimos que ele inclui frutificação, ou seja, objetivamente falando, de geração de filhos, não é isso? No entanto, meus irmãos, rapidamente surgem perguntas que não podem ficar ignoradas por nós. Por exemplo, quantos filhos ter? Em que momento do casamento? Em que condições? Sempre que possível? Ou nunca, por decisão própria? Então, são questões essas e outras que fazem parte da vida de muitos casais. Essas questões, irmãos, tocam áreas aí sensíveis da vida do casal. Elas envolvem saúde, elas envolvem economia, vida econômica de cada casal, envolve estabilidade emocional, contexto social, envolve maturidade. Então, não são questões simples de se responder. Não são meras escolhas, como se fossem elas uma simples escolha técnica. Não são isso. São perguntas que têm a ver com moralidade, com certo e errado, acertar ou errar na vida. Por isso a igreja, meus irmãos, ela não pode se limitar a dizer slogans simplistas, nem pôr fardo na vida de pessoas onde a Escritura concede liberdade. Ao mesmo tempo, a igreja não pode abdicar de orientar segundo os princípios da palavra, não é? Então nós temos esses dois parâmetros. Então, se nós queremos pensar biblicamente acerca do planeamento familiar, a gente precisa começar não pelas perguntas, meus irmãos,
as nossas perguntas, mas pela forma como Deus fala da vida, como Ele trata a vida. Então, antes de discutir quando, ou como, ou quantos filhos ter, a Escritura ela já estabelece um princípio fundamental para a gente, é que os filhos, meus irmãos, não pertencem ao casal. Como se fosse uma propriedade. É isso que a gente vê no Salmo 127, eu queria começar por aqui. Salmo 127, verso 13 até o 5, abra lá a Escritura. A gente aprende, meus irmãos, que os filhos são bênção do Senhor. Guarde isso. Você que é pai, você que tem filhos, você que é casado, você que pensa em casar, você que pensa em ter filhos, filhos são bênção do Senhor. Não são um dever e nem um direito, são bênção do Senhor. Salmos 127, 3 até o 5 nos diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, qual que era o contexto desse texto? Não é? Quando a gente estuda a Bíblia, a gente procura saber qual é o contexto do texto escrito. Esse salmo ele deve ser compreendido no contexto da monarquia lá do povo de Israel. Ele é tradicionalmente associado a Salomão. Você vai ver aí aqui em cima, né, do texto lá, Salmo de Salomão. Algumas versões bíblicas trazem isso. Então, o próprio título traz isso. Cântico de romagem de Salomão. O rei, olha lá, monarquia, o rei Salomão. Então, ele orienta-nos para esse enquadramento histórico. A época de reis governando sobre um povo chamado Israel. Então, política e socialmente, como é que era a situação? O Salmo ele surge num período de estabilidade política. As coisas iam bem. A nação israelita estava num tempo de prosperidade. Após a consolidação do rei Davi e durante o governo agora do seu filho Salomão. Então, trata-se de uma época, põe atenção nisso, de grandes projetos de construção, de organização administrativa, expansão econômica, especialmente a edificação do Templo de Jerusalém. Algo que é da menina dos olhos do povo de Israel, não é? Porque é da menina dos olhos de Deus, não é? O lugar onde Deus habita, a presença do seu povo. Então, nesse cenário, meus irmãos, havia o risco consistente de se confiar excessivamente no engenho humano, na capacidade humana, na força do trabalho humano, na segurança da nação, e não confiar em Deus. Qual é o contexto religioso? Salmo 127, ele integra os chamados cânticos de romagem. Eles vão aí do Salmo 120 até o 134. Eles eram cantados quando o povo de Israel ia pelo caminho até chegar em Jerusalém para fazer festas. Então, o salmo não é apenas um salmo para você refletir pessoalmente, fazer meditação pessoal. O salmo, ele era litúrgico. Ele era para ser usado liturgicamente e para ser ensinado às pessoas, às famílias. Então, ele ensinava ao povo que nem a cidade santa de Israel, nem o templo, nem a família, nem o trabalho cotidiano subsistem sem a bênção do Senhor. Por mais plano que você tenha, coisa alguma vai subsistir sem a bênção do Senhor. Então, a afirmação central: se o Senhor não edificar a casa, condicional, não é? Se o Senhor não edificar a casa, deve ser lida no sentido literal. Ou melhor, tanto no sentido literal quanto no pactual, ou seja, quer dizer a casa, quer dizer a cidade, quer dizer a família. Israel, o povo, só permanece porque Deus é verdadeiro edificador e guardião do seu povo. Então, esse salmo tenta ensinar isso para o povo de Deus. Qual era o contexto da sabedoria desse salmo? Você sabe que Salomão
é reconhecido como um dos homens mais sábios da terra, não é isso, meus irmãos? Historicamente, o Salmo então reflete aquele ambiente da literatura, da sabedoria do povo de Israel, é chamado de sapiencial, associada sempre com o nome de Salomão. Então, ele contrasta aqui o esforço humano autônomo para conquistar as coisas e a dependência reverente diante de Deus, esperar, confiar no Senhor. Isso é típico dos salmos sapienciais. Então, o texto ele responde a uma tentação muito concreta do seu tempo e do nosso tempo. A ilusão de segurança baseada na nossa produtividade, na nossa capacidade, no nosso poder político e na herança humana, na herança que recebemos. Ele dá uma resposta a isso. Ele vai mostrar que nós precisamos confiar no Senhor. Contexto familiar e comunitário desse salmo. Todas essas coisas compõem, te ajuda, lança luz para o texto. A segunda parte do salmo é exatamente o que nos interessa hoje. Verso 3 até o 5. Ele trata sobre os filhos. Filhos de uma família. Ele vê os filhos, fala dos filhos como herança do Senhor. Então ele aponta para uma sociedade em que a continuidade familiar, meus irmãos, era essencial para a sobrevivência econômica, militar e religiosa. Olha a importância da família. A continuidade familiar era essencial para a economia, para o militar e para a vida religiosa. No mundo sem sistemas estatais como temos hoje, de proteção social, a família dependia diretamente da bênção do Senhor, da providência do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, você faz isso, faz isso. Então, a Escritura é clara ao afirmar, meus irmãos, que os filhos são bênção do Senhor. Eles não são produto do acaso. Também não são meramente processo biológico, puramente processo biológico. São bênção. A Escritura fala, os filhos são herança. Herança, presente de Deus para o casal. Então, essa afirmação, meus irmãos, ela nos protege essencialmente de duas distorções perigosas que a gente deve guardar o coração. Primeiro, ela impede-nos de tratar os filhos como um fardo indesejável, porque eles são bênçãos do Senhor, não são um fardo, não é? Alegria do Senhor, bênção do Senhor. Do outro lado, meus irmãos, essa declaração da Escritura que os filhos são herança do Senhor impede-nos de tratar os filhos como se fosse um direito absoluto, como se pudessem ser exigidos a qualquer custo, porque eles são dados pelo Senhor. É bênção, é presente do Senhor, não é um direito que o casal tem. Assim, meus irmãos, um casal pode desejar profundamente ter filhos. Aí eu e minha esposa desejamos muito ter filhos durante muitos anos, até que entendemos em um determinado momento da nossa vida que não era isso que o Senhor queria para nós, não é? Então, um casal pode desejar ardentemente ter filhos, meus irmãos, e ainda assim não os receber. Não os receber. No entanto, isso não invalida o casamento, não é? Nem transforma o casamento num fracasso. A comunhão conjugal não depende exclusivamente da presença de filhos. Então, por isso, se um casal sofre por não ter filhos, meus irmãos, isso deve ser tratado com compaixão. Porque tem pessoas sofrendo porque não tem filhos. E não podemos emitir julgamento apressado sobre o outro, sobre a situação do outro. Mas sejamos cautelosos nos julgamentos que emitimos sobre casos como esse, de casais que não têm filhos. Às vezes, a família é cruel com um novo casal, né? É cruel exigindo do casal que o casal tenha filho e põe uma pressão injustificada sobre o casal. Então sejamos cautelosos, não é? Não evitando julgamentos precipitados. Então, se por um lado, meus irmãos, os filhos são apresentados como bênção de Deus, aí nesse texto, e não como um dever ou direito absoluto do casal, por outro lado, a Escritura não ignora o chamado à frutificação. Que o homem e a mulher é chamado a frutificar. Só que a gente precisa compreender
como a bênção dos filhos se relaciona com o mandato de Deus para frutificar. Esse mandato foi dado à humanidade. E é isso que nós vamos pensar um pouco. Em Gênesis 1:28, a gente percebe que o mandato da frutificação, ou seja, o mandato para ter filhos, ela é uma vocação criacional corporativa e não uma obrigação individual de um determinado casal. E a gente vai mostrar isso. Olha Gênesis 1:28. Diz assim: e Deus os abençoou, homem e mulher, Adão e Eva. Os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui é o mandato para frutificar, não é? Já falamos isso semana anterior. Foi dado para a humanidade como um todo, não como uma exigência mecânica aí imposta a cada casal. Adão e Eva eram representantes de toda a humanidade. Primeiramente, esse mandato cultural ele foi de fato dito a Adão e Eva. O texto diz: e Deus os abençoou e lhes disse. Disse para quem? Só tinha Adão e Eva, não é? Foi dito a eles. Agora, o mandato é pronunciado a Adão e Eva. Mas em qual posição? Só existia Adão e Eva. Adão e Eva são os primeiros seres humanos, eles são pai de toda a humanidade. Eles são representantes também de toda a raça humana, criados à imagem de Deus. Nesse sentido, mesmo, eles são os destinatários imediatos desse mandato. Mas não são os destinatários permanentes desse mandato. Quem são, ou quem é o destinatário permanente para todo sempre desse mandato? Não é Adão e Eva, porque uma hora eles haveriam de morrer, de fato, morreram. É para toda a humanidade. Adão e Eva não recebem o mandato apenas como indivíduos privados, não é? Mas como cabeça federal, como os progenitores da humanidade. Por isso o mandato ele tem um caráter criacional, ou seja, ele vem antes da queda. É bênção do Senhor antes mesmo da queda. Ele é universal, ele é para toda a terra. E ele é contínuo. Ele não é limitado a uma geração. Ele é dado a toda a humanidade. Isso é confirmado pela Escritura em outros lugares. A orientação de continuidade, ao dizer assim: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, isso pressupõe gerações. Não poderia ser feito encher a terra, dada a imensidão da terra, não poderia ser feito por apenas um casal, mas sim pela própria humanidade. Mais tarde, você vai ver, lembra que Deus destruiu, lançou as águas do dilúvio sobre toda a face da terra. Quais foram os seres humanos que foram mantidos vivos? Aqueles que estavam dentro da arca. Então, lá em Gênesis 9:1, Deus diz para Noé: sede fecundos. Olha só, a mesma ordem dada para Adão, agora ele dá para Noé, em Gênesis 9, verso 1. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Olha lá, o mandato não era só para o primeiro casal, mas para toda a humanidade. Isso mostra que a queda, a entrada do pecado no mundo não revogou o mandamento de proliferação da humanidade. Não foi excluído lá no Éden. Ele é reafirmado mesmo após a queda. Agora, diante desse fato, a gente tem que fazer uma pergunta. Todos os casais obrigatoriamente têm que ter filhos? Não. Alguns já assinaram, né? Obrigatoriamente? Não, de fato, Gênesis 1:28 não significa que todos os casais individualmente são obrigados a ter filhos. Por que não? Bom, primeiro porque o mandato é corporativo, ele não é individual, ele é dado para a humanidade como um todo. Não é cada casal tomado isoladamente. É um mandato corporativo que se desenvolve ao longo da história. Se não fosse isso, meus irmãos, casais estéreis
estariam em pecado. Se fosse uma obrigação, uma determinação de Deus, mas, e algum casal não tem, então ele está em pecado. Então, o que dizer dos casais estéreis? Se não tem filho, aí está em pecado. Então, temos que ter cuidado com essa história, não é? Pessoas solteiras estariam em desobediência, que tinham que casar e tinham que ter filhos. Mas o fato é que, na história humana e mesmo dentro da própria Escritura, nós vamos verificar que havia pessoas solteiras e também que não tinham filhos. Até onde nós sabemos, o apóstolo Paulo não era casado. Não é isso? Então, o próprio ensino bíblico sobre a vocação do celibato, meus irmãos, seria incoerente. A Escritura fala que Deus deu o dom de algumas pessoas não se casarem, de viver solteiro. Dom de Deus. Então, não é uma ordem para cada pessoa, para cada família, uma obrigatoriedade de ter filhos, nenhum direito, como já mencionamos. A própria Escritura, meus irmãos, ela reconhece exceções, indica a impossibilidade de ter filhos. Nós vamos ler, os textos são grandes, por exemplo, tem Gênesis, do capítulo 11 até o capítulo 21, vai mostrar que nem todos os casamentos geram filhos. Nem todos eles. 1 Samuel 1 todo, você vai ver isso. Vou citar alguns casos. Abraão e Sara. Não é? Casados durante décadas, o casamento foi, e a Escritura fala que Sara com Abraão não tiveram filhos durante aquele período. Não é? Gênesis 11:30 fala que Sara era estéril. Então ela não tinha filhos. A Escritura fala disso. A esterilidade de Sara, meus irmãos, é explicitamente mencionada não por culpa moral, não é da culpa de Sara. Não é? Era um facto. E providencial, porque Deus vai agir na vida de Sara, no corpo de Sara. Releia o Gênesis, né, o primeiro livro da Escritura, você vai se impressionar com as histórias que nos são apresentadas. Filho Isaac vem de quem? É o filho prometido para Abraão e Sara, que vem apenas no tempo determinado por Deus, está em Gênesis 21. Gênesis 21, 1-2, eu leio aqui, diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e lhe cumpriu o que lhe havia prometido. Deus prometeu a Sara que ela é estéril, que ela teria um filho. Daí Sara até se ri dessa história, né? Como eu, com a idade que tenho, não é? Vou poder trazer uma criança à vida, não é? Abraão também com o Senhor. É uma situação incomum. Sara concebeu e deu à luz, diz o verso 2, um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Mas esse não é caso único. Você vai lá, Eucana e Ana, um casamento legítimo, piedoso. A Escritura também fala em 1 Samuel 1,2 que Ana era estéril por muitos anos. E o texto afirma assim no verso 5: o Senhor lhe havia cerrado a madre. Percebeu? Que a própria esterilidade era a providência do Senhor. Estava debaixo dos planos do Senhor. Abençoar com filhos e não ter filhos também é bênção do Senhor. Ainda que nós tenhamos vontades diferentes, não é? Mas é bênção do Senhor. Então, ambos os casos, não há acusação de pecado conjugal nesses dois citados aqui. Não há reprovação divina, muito pelo contrário, foi o Senhor que cerrou a madre. Então, a ausência dos filhos, meus irmãos, não invalida o casamento. Não muda o valor do casamento. A esterilidade não é tratada como pecado na Escritura, longe disso. Longe disso. É uma condição que está debaixo da providência de Deus. Então, o mandato ele não pode ser lido, meus irmãos, como uma lei. O mandato de frutificação não pode ser lido como uma lei individual absoluta, mas é para toda a humanidade de modo geral. A sexualidade conjugal, meus irmãos, é governada também por autocontrole. Diremos nós aqui em Portugal, não é? Autocontrole.
por acordo mútuo, por maturidade. Salmo diz assim, volta ao Salmo. Salmo 127, 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Quer dizer, uma herança é algo recebida, é algo que foi dado, é algo que foi dado como um galardão, uma bênção do Senhor. Não é algo que é exigido, não é algo que é um dever ter. A procriação é apresentada como uma bênção da parte de Deus, não como um mandamento. Além disso, meus irmãos, a vida sexual humana, ela não funciona como dos animais irracionais. O ser humano é chamado para pensar sobre filhos. O ser humano é chamado para discernir. O ser humano é chamado, meus irmãos, para tomar decisões. É chamado para educar. O mandato, ele não termina com a concepção de filhos. Ele se estende numa criação responsável desses filhos. Então, trazendo uma criança ao mundo, os pais aqui que eu digo, não é? Temos vários pais aqui. Trazendo uma criança ao mundo implica muitos deveres. Dever sério. Cuidado, educação, provisão de muitas coisas. Não é isso? E traz um peso. Né? Quando a gente conversa aqui com os pais, a gente sabe o peso que traz, não é? Sobre os ombros dos pais, as responsabilidades e a formação espiritual, porque somos tementes a Deus, nos preocupamos em formar bem os nossos filhos, guiá-los nos caminhos do Senhor, conforme o próprio Senhor nos ensina, por exemplo, Deuteronômio. Então, ignorar essas responsabilidades em nome de uma leitura simplista do mandato de frutificar, meus irmãos, não honra a intenção de Deus. Não honra a intenção de Deus. Então, para que a gente compreenda a responsabilidade na vida prática conjugal, a gente precisa ouvir o ensino de Paulo, do apóstolo, sobre sexualidade e autocontrole. 1 Coríntios 7, eu peço que você abra. 1 Coríntios 7. A Escritura fala de sexualidade em vários pontos, não é? Nós estamos sob o viés aqui do casamento, pensando na proteção do casamento e o que envolve o casamento. Sexualidade conjugal, nós vamos aprender aqui desse texto, Paulo ensina isso, ela é governada por autocontrole, por acordo mútuo, por maturidade espiritual. Paulo fala assim, 1 Coríntios 7, verso de número 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Que contexto que é esse que Paulo escreveu nesse texto? Bom, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, meus irmãos, foi escrita num contexto de grande confusão moral naquela cidade de Corinto. Era uma cidade portuária. Corinto era marcada tanto por libertinagem sexual, quanto por ascetismo rigoroso. Ou seja, não posso. Não é? De um lado, libertinagem. Do outro, o extremo. Não posso nada. Então, alguns crentes, naquela época, defendiam que a abstinência total, defendiam a abstinência total, mesmo dentro do casamento. Se o casal, para mostrar espiritualidade, ele tinha que se abster de sexualidade dentro do casamento. Isso contraria completamente a ordem da criação de Deus. Então Paulo responde. Com esse texto ele responde às perguntas concretas da igreja, perguntas essas sobre sexualidade, sobre casamento, sobre celibato, procurando restaurar o equilíbrio, a orientação bíblica. Qual o propósito, então, do texto de Paulo? Paulo ensina que a vida sexual conjugal, ela é boa, ela é necessária, mas deve ser vivida com mútuo consentimento. Ou seja, consentimento das duas partes, autocontrole, discernimento espiritual. Então, o texto que nós temos, ele reconhece a legitimidade, meus irmãos, de decisões conscientes no exercício da sexualidade.
porque tem um autocontrole, não é isso? Sempre orientadas pela proteção comum da vida conjugal. É por isso que o texto ele admite períodos de abstinência, mas acordada no contexto do casamento. Desde que, diz Paulo, que não seja por prolongado tempo demasiado. Isso seria irresponsável, para que Satanás não vos tente. Então, autocontrole, há uma conversa do casal para tomar decisões. Então, isso demonstra que a Escritura não trata a sexualidade conjugal, meus irmãos, como um impulso incontrolável. Incontrolável. Mas trata como uma realidade que pode e deve ser governada por maturidade. Então, o planeamento familiar, ele insere-se nesse contexto, nesses princípios bíblicos. O casal, meus irmãos, um casal planear se deve ter filhos ou não ter filhos, não é expressão de egoísmo. Quando? Quando ou desde que vise proteger a saúde da esposa, o equilíbrio da família, ou a capacidade dos próprios pais em educar bem os filhos. Por isso, meus irmãos, o planeamento ele pode ser expressão de amor e de amor responsável. Então, desde que a concepção de uma criança não seja interrompida por iniciativa do casal, a Escritura não estabelece uma distinção moral e absoluta entre diferentes meios de prevenção de gravidez. A gente vai pensar um pouco nisso depois. O critério central que a Escritura nos dá é respeito pela vida. Respeite a vida humana. Então, se a Escritura, meus irmãos, reconhece a sexualidade conjugal, que ela envolve acordo mútuo, autocontrole, decisões conscientes, então torna-se evidente para nós que o planeamento familiar não pode ser tratado com legalismo, com rigidez legalista, de um lado, nem com permissividade irresponsável do outro lado. A isso nos leva ao último ponto aqui de reflexão, que trata sobre liberdade cristã. Liberdade exercida com discernimento ético. Nós podemos colocar isso em poucas palavras. A liberdade cristã orienta o planeamento familiar. Nós não somos, a Escritura fala não dos Salmos, para que nós não devemos ser como um cavalo ou a mula, não é? Que precisa do cabresto para ser guiado para a esquerda e para a direita. Nós temos princípios gerais que guiam a nossa vida. Não é? Eu não preciso ser puxado toda hora para cá ou para lá, mas eu tenho princípios gerais que governam sobre a minha vida. Então, a liberdade cristã orienta o planeamento familiar por discernimento ético. Discernir o que é certo, o que é errado, o que é apropriado, o que não é. E não por legalismo de um lado ou permissividade do outro. A Bíblia, meus irmãos, não fornece para a gente. Às vezes a gente quer isso, né? A gente quer um manual para tudo, né? Cada detalhezinho. São todas as perguntas e respostas. Mas a Bíblia, meus irmãos, ela não fornece um manual técnico, né? Por exemplo, para métodos contraceptivos. A Bíblia não fala disso, né? Ela nos dá ali regras e coisa e tal, né? Em vez disso, ela fornece para a gente, como já mencionei, princípios. Princípios que orientam a nossa consciência, não é? Para tomar as nossas atitudes. Então, a liberdade cristã, ela não é para nós uma licença para agir sem critério. Nós somos livres. Paulo vai falar disso aos Gálatas, não é? A bênção de ser livre. Nós não somos cativos. Nós não somos prisioneiros. Somos livres. Mas a liberdade cristã não é uma licença para agir sem critério. Liberdade cristã, na verdade, é uma responsabilidade que a gente exerce diante do nosso Criador. Então, cada casal é chamado a discernir a situação que vive. Vai orar, vai dialogar, vai buscar um aconselhamento sábio para decidir livremente, mas dentro da ética cristã. Se vai ter filho, se não vai ter, quando solteiro. Não é?
a essa liberdade. Então, a igreja, meus irmãos, nós como povo de Deus, devemos evitar aqui dois extremos que eu diria são perigosos. Né? Por um lado, é transformar o planeamento familiar num pecado. É proibido fazer planeamento familiar. Proibido. Pecado. Só que nós não encontramos isso nas Escrituras. Por outro lado, o outro extremo perigoso da igreja é tratar o planeamento familiar como uma decisão puramente privada, sem reflexão ética, ou seja, eu faço o que eu quero, eu não quero saber dos outros. Não quero saber se é certo ou errado. É uma decisão privada. Sou eu que decido. E não estou preocupado com a ética, com a moralidade. Então, são dois erros que a gente precisa evitar, porque a verdadeira obediência, ela nasce de gratidão a Deus, por causa da graça, do desejo de honrar a Deus, com o nosso corpo, com a nossa vida. Então, meus irmãos, a Escritura, ela nos dá parâmetro para fazer um planeamento familiar responsável, onde nós valorizamos a vida, nós a reconhecemos como dom de Deus, e que essas decisões estão debaixo da mordomia cristã. Ou seja, nós decidimos com liberdade e ética cristã. Então, isso traz algumas questões práticas para nós. Algumas reflexões práticas. Nós temos procurado insistir, e as próprias reflexões nossas desses últimos tempos têm sido essa, nós temos procurado aplicar a doutrina, aplicar a Bíblia à vida, aos dilemas da vida. Daí nós estamos preocupados com isso. O que eu faço diante de situação A ou B? O que eu faço diante de ter filho ou não ter filho? Faço planeamento familiar ou não faço planeamento familiar? À luz da Escritura. Não é? É um problema ético, moral que nós precisamos enfrentar. Então, uma orientação prática para os meus irmãos, para você, é que você deve receber a vida com reverência. Receber a vida com reverência. Não como algo que você tem controle. Ela é dom de Deus. Herança. É que diz a Escritura? Herança do Senhor são? É bênção do Senhor, é dádiva. Então entenda a vida, receba esta vida, receba um filho como dádiva, como presente. Né? Um presente do Senhor. Mas não como algo que está sob o seu controle absoluto. Você não tem controle absoluto. Nenhum de nós tem controle absoluto sobre a vida. Não é isso? Então reconheça os filhos, que os filhos pertencem primeiramente a Deus e não a você. Senão isso vai te frustrar. A Escritura fala num dos Salmos: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Tudo pertence ao Senhor. Tudo é dele. Então olhe antes de decidir se você vai ter filho, se não vai ter. Olhe com o seu cônjuge, com o marido, com a esposa. Não é? Submeta seus planos. Lembra? Falamos isso semana anterior. Traga o Senhor para o domínio do seu relacionamento. Submeta teus planos à vontade de Deus. Então, a vida não é propriedade privada, é dádiva. É presente de Deus. É galardão de Deus. Que bênção é ter filhos, meus irmãos. Que bênção é. Outra questão prática: decida como casal e não de forma isolada. Estamos falando de planeamento familiar, né? Ter filho, não ter filho. Decida como casal e não individualmente. Não é? O homem decide ou só a mulher decide. O casal precisa fazer planos, com diálogo honesto, com mútuo consentimento, evitando assim decisões só de um lado, ou unilaterais, que vai acabar dando confusão na família. Né? Vai acabar dando confusão na família. Por isso é importante cultivar a conversa, cultivar diálogo, não é? Franco, sem medo. Porque onde não há unidade do casal, a decisão unilateral pode se tornar uma tensão, pode se tornar um problema ao longo dos anos. Outro aspecto prático importante: honre os limites do seu corpo e da sua saúde. Outro princípio prático. Meus irmãos, Deus não exige de nós heroísmo irresponsável. Não é?
Então, respeite os limites físicos, emocionais, especialmente da mulher. Os homens, respeite os limites físicos e emocionais da mulher, da esposa. Então, trate a saúde como parte da mordomia cristã. Não é mordomo, é como um gerente, não é? Alguém que cuida do bem de outro. Então, a vida não é nossa. Nos é? Deu um presente. Ela pertence a Deus. Então, nós somos mordomos, então nós cuidamos da vida. Somos mordomos de Deus. A nossa saúde deve ser cuidada como parte da nossa mordomia. Tem uma parte da Escritura, do Novo Testamento, que fala que nós somos, nosso corpo é templo de quem? Do Espírito Santo. Precisamos cuidar bem do nosso corpo. Né? Aí você vai ver, por que o crente evita vícios, foge dos vícios? A Escritura fala que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Né? Nós não nos deixamos controlar, ser dominados. Pode ter muita coisa lícita nesse mundo, mas nem tudo convém. E a Escritura continua dizendo, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Autocontrole, domínio próprio. Né? Essa é a virtude. Então, cuide do corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Cuida da tua saúde. Outra coisa importante, já estou, só mais essas duas estou pronto para ir para o encerramento. Evite tanto legalismo de um lado, quanto permissividade do outro lado. Né? Não transforme o planeamento familiar num pecado. Não quer dizer, se eu fizer um planeamento, estou pecando. Isso é ser legalista. Porque a Escritura não ensina isso. Então, se você acha que isso é pecado, é você que está dizendo, e não a Escritura. Você não tem base bíblica para defender essa tese. Percebe? Então, não seja legalista aqui. E onde a Escritura não vai. Mas também, por outro lado, não veja o planeamento familiar como uma decisão puramente privada, ou seja, faça o que quero e não tenho que dar satisfação para ninguém. Não é assim também. Né? Nós temos parâmetros bíblicos, temos orientações bíblicas, algumas delas estamos vendo hoje, né? Sobre o casamento. Importante procurar aconselhamento, meus irmãos. Tanto da Escritura, e eu defendo a seguinte tese, que quanto mais você conhecer a Escritura, quanto mais você ouvir e refletir a Escritura, ela é o seu grande conselheiro. Ela é o seu grande conselheiro. O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quanto mais você ama a Escritura, significa que mais você estuda, não é? Que mais você lê. Não com a intenção de dominar a Escritura. Eu vou saber de cor. Não, é o contrário. É o contrário. É você conhecê-la até o ponto que ela domine a tua vida. É a Escritura que domina você. E não você que domina a Escritura. Ela que é o teu conselheiro. Ela é que te ajuda a meditar. Ela é que te ajuda. Ela é que te aconselha. A palavra do Senhor aconselha o teu coração. Você deve ir para cá, para lá. Escritura. Né? Por isso a gente precisa crescer, ter maturidade cristã. Então evite tanto legalismo quanto permissividade sobre o planeamento familiar. Seja sábio. Seja maduro. Outra coisa importante, para terminar as aplicações, meus irmãos. Lembre-se que a frutificação, ou seja, geração de filhos, aí eu tenho que usar a palavra frutificação, né, para ser coerente com a mensagem anterior. A frutificação, ela vai além de geração de filhos. Vai além. Porque já falamos que esterilidade não é pecado. Não é? Está sob o domínio do Senhor, sob a providência do Senhor. Então, lembre-se disso. Se Deus concedeu filhos para você, invista nele. Seja bênção para os seus filhos. Oriente-os com sabedoria. Dê exemplo de vida para eles, né? Às vezes é mais de um, né? Tanto lindo. Vamos
enchendo as aljavas, né? Bênção do Senhor. Então, se Deus nos concede filhos, invista com responsabilidade. Irmãos, entendamos isso. A melhor educação não vai vir da escola. Vai vir dos pais. Vai vir dos pais. Os pais que conhecem o Senhor, que andam com o Senhor, vão saber dar boa educação moral, espiritual aos seus filhos. Mas se você não tem filho, não vou frutificar? Vai. E o fruto é multiforme. Não é? É multiforme. Você não tem filho, ou se você deseja ter, mas mesmo assim, quando o casal não vier a ter, não se frustre. Deus tem planos para a vida da gente. Deus tem plano para cada um de nós. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E Ele nos usa com os dons que Ele nos deu. E não com os dons que Ele não nos deu. Não é isso? Ele nos abençoa e nos conduz com as ferramentas que Ele colocou nas nossas mãos. Então, se Ele te deu filhos, benção. Se Ele não te deu, benção do Senhor. Vou frutificar de outra forma. Vou servir a obra do Senhor. Vou buscar ainda mais o seu reino. Vou ser instrumento do Senhor na vida da igreja dele, que é um assunto tremendamente grande. Vou me adestrar para discipular, para ensinar outras pessoas. Vou praticar hospitalidade. Vou receber pessoas na minha casa. Então, frutificar é algo grande, meus irmãos. É algo grande. Né? O Senhor Jesus Cristo nos ensinou no Sermão do Monte: buscai o reino de Deus e toda a sua justiça. Ali ele faz uma promessa: e todas essas coisas vocês serão acrescentadas, né? Está no contexto dos discípulos ansiosos pela vida. Senhor, o que nós vamos comer? Senhor, o que nós vamos beber? Senhor, o que nós vamos vestir? Aí o Senhor falou para a gente assim: não andeis ansiosos. Não vivam ansiosos quanto ao que você tem que comer, quanto ao que você vai vestir. Aí ele fala: olha para as aves do céu, né? Olha para os lírios do campo. Não trabalham, não ceifam, não é? Mas nenhum de vocês se vestiu como qualquer deles. Nem Salomão. Quando eu leio esse texto, eu caio de admiração. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Como é que Salomão se vestia na sua glória? A narrativa histórica da arqueologia e gente que estuda a região apontava que na época de Salomão era comum, quando algumas pessoas se apresentavam diante de Salomão, o pó de ouro era despejado sobre os outros de Salomão. E a Escritura, Jesus fala: nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma delas, falando da erva do campo e das aves do céu, né? Aí o Senhor fala assim: não valei vós muito mais do que as aves dos céus, as flores do campo. Então, por que estás ansioso? Por que viver preocupado? Por mais que eu faça, não vai nascer um cabelo. Não fique preocupado. Ao contrário, ao invés de ficar preocupados, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não é? Tudo que diz respeito ao reino de Deus e a sua justiça, aí ele promete: e todas essas coisas serão acrescentadas. Pai, confie no Senhor. Casais, confie no Senhor. Vocês tendo filhos ou não tendo filhos? Que Deus governe a nossa vida em toda e qualquer circunstância. Que Ele seja a nossa bússola, que a sua palavra seja o nosso norte para conduzir a nossa vida em todas as coisas. Confia no Senhor, ou seja, confia no que Ele diz.